Vamos começar aí nosso devocional em comunhão, né? Com um tema aí da verdadeira adoração. Amém, pessoal? Vou estar fazendo uma oração aqui, né, nesse exato momento, para a gente estar dando início aí no nosso devocional em comunhão com o tema verdadeira adoração. Amém, pessoal? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesta noite, Pai, eu te peço para que o Senhor, meu Pai, possa vir, Senhor, abrir nossos entendimentos, Pai, para a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir nos iluminar nesta noite, para a gente entender o verdadeiro propósito da verdadeira adoração, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, meu Deus, de estar em comunhão, Pai, em mais um devocional em comunhão, Pai. Senhor, eu te entrego essa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. A verdadeira adoração. A palavra adoração, em hebraico, significa avodá. O significado original de avodá, em hebraico, é serviço ou trabalho. A adoração não é apenas uma questão de louvor verbal. Não é tipo assim, só cantar ali nas igrejas. Eu vou ali no templo, vou ir numa roda de oração, vou numa célula, vou cantar, vou adorar o Senhor. Não é só sobre isso. Por quê? Porque ela também envolve ações e serviços dedicados a Deus. A adoração não é apenas quando estamos em um templo. Precisamos entender que a adoração está no nosso modo de viver. Por causa disso que Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala a respeito de caminho, é o modo, né? É o jeito de viver. Jesus, ele vivia em constante adoração ao Senhor. Então, a adoração está no nosso modo de viver, no nosso dia a dia, da forma como interagimos com as pessoas, né? No nosso cotidiano. Então, isso que é a verdadeira adoração, né? E por causa disto, tudo que a gente faz deve ser feito de todo o coração, como se estivéssemos servindo ao Senhor e não às pessoas, né? Essa é uma palavra bem clássica que todo mundo conhece, né? Tudo que a gente for fazer, né? Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor e não como para as pessoas, né? Por causa disso que quando você for lavar uma louça, arrumar uma casa, fazer algo no seu trabalho, fazer algo por algum parente ou por algum conhecido, faça de todo o coração, entendeu? Mas não faça como se fosse para essa pessoa em si, mas sim para Deus, entendeu? Então você tem que fazer ele de todo o seu coração, você tem que servir ao Senhor com o seu ato, né? Com as suas ações, né? Com o seu serviço, entendeu? Porque Deus se agrada disso. Então, basicamente, essa é a introdução, né? Onde que a gente vai entender que a palavra adoração, ela significa avoda em hebraico, né? Que tem o seu significado ali completo em hebraico, que é serviço ou trabalho. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Não é apenas externa ou superficial, mas deve vir do coração. Para contextualizar isso, lá em João, do capítulo 4, do verso 24, fala da seguinte forma: Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Olha só que interessante. Então, quando a gente estiver adorando a Deus, a gente tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não é sobre quem grita mais alto, não é sobre quem fala mais em línguas, não é sobre quem pula mais, e sim adorar o Senhor em espírito e em verdade. E como que a gente adora ao Senhor em espírito e em verdade? É só a gente voltar um pouquinho quando a gente fala a respeito da introdução, quando a gente faz algum serviço, né? Quando a gente faz algum trabalho em si, né? Mas como se fosse para o Senhor. Isso é uma adoração em verdade e em espírito. Não é só apenas cantar, não é só apenas gritar, não é apenas falar em línguas, e sim servir ao Senhor de todo o nosso coração, entendeu? Então, quando a gente fala a respeito de adorar o Senhor em verdade e em espírito, é você fazer o bem sem querer retorno, é você fazer o bem buscando agradar ao Senhor e não as pessoas. E lá em 2 Coríntios, né, do capítulo 3, do verso 17 ao 18, a palavra fala da seguinte forma: aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Verso 2: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Ou seja, pessoal, esse ministério da Nova Aliança aqui, o que quer dizer, né? Que eu coloquei até aqui mais embaixo para completar, né? Ou seja, nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas, né, não pudessem ver, né, que o seu brilho estava desaparecendo, pois nossa glória vai ficando
cada vez mais brilhante e nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor. Isso aqui é interessante, pessoal, a respeito aqui dessa passagem, porque aqui fala a respeito do Senhor, né? O Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Por quê? Na época de Moisés, não existia a liberdade que a gente tem em Cristo, porque eles estavam sob o jugo da lei, entendeu, pessoal? Mas Cristo nos libertou da lei. E é por causa disso, né, que essa glória que está com a gente atualmente, né, na nova aliança, cada vez mais ela brilha. Ela vai brilhando cada vez mais. E isso vai fazendo a gente se parecer com Cristo. Então isso é importante, pessoal. Essa glória, essa liberdade que Cristo nos deu, é importante que a gente use ela de uma forma para engrandecer o reino do Senhor, para glorificar o nome de Deus, para resgatar vidas, né, que se encontram perdidas. E esse é o propósito, porque Cristo nos chamou à liberdade, né, que nem fala em Gálatas. Porém, né, a gente não pode usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Entendeu, pessoal? A gente tem que usar dessa liberdade para servir uns aos outros em amor. E nem fala lá, né, a respeito da adoração, para a gente servir ao outro sem querer retorno, sabe? Fazer o bem de todo o nosso coração. Então, é basicamente sobre isso, pessoal. Quando a gente fala sobre a verdadeira adoração, né, que a gente tem que adorar o Senhor em verdade e em espírito. Agora que a gente sabe o verdadeiro significado da palavra, né, adoração, toda vez que eu falar adoração, é sobre o serviço ao Senhor, né, é sobre o trabalho, é sobre o nosso dia a dia, é sobre o modo de viver. Então, toda vez que eu falar adoração, pense nisso, né, que eu tô falando sobre o modo de viver e não isolando a adoração apenas nos templos, entendeu, pessoal? Então, vamos lá. Uma vida de sacrifício. Isso daqui é muito importante, pessoal, essa parte aqui que fala a respeito, né, de a gente ter uma vida de sacrifício ao Senhor, porque precisamos viver de acordo com os princípios e valores do Evangelho, dedicando-se totalmente a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Olha só, para contextualizar isso, eu coloquei aqui Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 2, que está escrito da seguinte forma: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. Olha só, meus irmãos, como é que a palavra se completa. Esta é a verdadeira adoração, ou seja, falando a respeito do serviço, que é agradável ao Senhor. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Quando a gente fala a respeito de mudança de mente, é metanoia, ou seja, é arrependimento dos pecados, é arrependimento de uma vida pecaminosa, sabe? Em todos os aspectos ali da nossa vida. Então é importante que a gente tenha uma mudança de mente, né, se a gente estiver no erro. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha só que interessante, meus irmãos. Olha como que a palavra ela vai se completando. A gente vê aqui que a verdadeira adoração é quando a gente dedica, né, ao serviço do Senhor. É quando a gente se oferece como um sacrifício vivo, né, que nem fala aqui em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 2. Por que sacrifício vivo? Porque a partir do momento que nós escolhemos viver para Cristo, a gente somos um sacrifício vivo. Por quê? A gente está crucificando a nossa carne juntamente com Cristo. Então a gente está se sacrificando junto com Ele. Entendeu, pessoal? Então isso é muito importante a gente ter em mente, é muito importante a gente ter consciência disso no nosso dia a dia. Devemos entender que quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos um sacrifício vivo. E por causa disso a gente tem que ficar ali em prol do serviço do Senhor, em prol de servir uns aos outros em amor, porque isso que é importante, né? Esta é a verdadeira adoração, que nem fala aqui, ó, que vocês oferecem a Deus, entendeu? E a palavra coloca ênfase aqui, né? Não vivem como as pessoas deste mundo, mas deixa que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente. Então, pessoal, é importante que a gente não viva, né, como as pessoas deste mundo. Quando a gente fala a respeito de pessoas deste mundo, né, são as pessoas que vivem na secularidade, são pessoas que fazem, né, coisas que quebram princípios de Deus. Então que a gente possa ter uma vida de santidade, né, entender, né, o sacrifício do Senhor,
Porque quando a gente peca conscientemente, né? Eu li um livro chamado A Kryptonita, e nesse livro fala que quando a gente peca, né, consciente, isso se torna a kryptonita na nossa vida, né? Porque é o pecado que rouba a nossa força. Quando a gente peca consciente, é o pior pecado que tem, meus irmãos. Porque a gente sabe que tá errando. A gente sabe que não tá agradando o Espírito. Então aquilo dali vai roubando a nossa força, vai tirando o nosso foco. Então é importante, né, que a gente não viva, né, como as pessoas deste mundo. Que a gente possa ter uma completa mudança na mente, né, a respeito de áreas que a gente possa estar pecando, né, diariamente, que a gente possa estar pecando no nosso cotidiano, entendeu, meus irmãos? Então que a gente possa se tornar, né, um sacrifício vivo, né, porque assim como o apóstolo Paulo falou, né, a gente também tem que declarar isso diariamente, né, que é o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é importante que a gente entenda isso, porque a partir do momento que nós vivemos uma vida de pecado consciente, a gente anula o sacrifício de Cristo. Entendeu, pessoal? A gente anula o sacrifício dele. Tem outra passagem muito conhecida, né, que fica lá em Oséias, capítulo 6, do verso 6, que fala da seguinte forma: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Aí eu destaquei aqui, né? Não deve ser isolado, né? Porque as pessoas têm um costume de isolar essa passagem de Oséias, né? E falam assim: ah, mas Deus não quer mais sacrifício. Ah, mas Deus não quer que a gente faz mais isso e tal. Deus não quer mais que a gente faça aquilo. As pessoas isolam esse versículo, né? Mas aqui no Novo Testamento, em Romanos do capítulo 12, do verso 1 ao 2, né? Fala a respeito do sacrifício, né? Que a gente tem que se entregar ao Senhor como um sacrifício vivo. Então não podemos isolar essa passagem aqui de Oséias, né, do capítulo 6, do verso 6. Porque assim como eu coloquei aqui embaixo, né, que o contexto dessa passagem é que Israel e Judá não se arrependiam de seus atos, entendeu, pessoal? Ou seja, não se arrependiam dos seus pecados e faziam sacrifício para a remissão dos pecados. Mas o Senhor não queria esses sacrifícios deles, e sim o Senhor queria que eles o obedecessem. Entendeu, pessoal? Mas eles não estavam obedecendo ao Senhor. Então, por causa disso, né, que Oséias falou a respeito disso, né, que o Senhor queria deles não sacrifício, e sim obediência. O Senhor preferia que eles os obedecessem. Então é sobre isso, porque quando a gente fala nos nossos tempos, né, a respeito de sacrifício, quando a gente traz essa passagem para o nosso tempo, né, Deus não está interessado apenas em rituais vazios ou gestos externos de devoção. O que Deus valoriza é a maneira como tratamos e servimos uns aos outros em amor. Tanto é, pessoal, que esse né, é um dos dois maiores mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Entendeu, pessoal? Quando a gente fala a respeito aqui, né, de rituais vazios ou gestos externos de devoção, é sobre a gente querer fazer coisas para se aparecer, entendeu? Que aí a gente vai se tornar igual os fariseus, que eles faziam as coisas para mostrar que eles estavam fazendo, né? Mas a Bíblia fala: o que sua mão direita fazer, a esquerda não precisa saber. E assim vice-versa, entendeu, pessoal? Então que a gente não possa estar vivendo, né, só de rituais vazios ou gestos externos de devoções vazias, né? Mas que a gente possa estar servindo uns aos outros em amor, porque é isso que importa. É isso que Deus se alegra. E não isolar essa palavra de Oséias, capítulo 6, né, do verso 6. Quando vocês escutarem, né, alguém falar a respeito disso: ah, meu irmão, mas Deus não quer mais sacrifício. Aí você fala a respeito dessa passagem, né, de Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao 2. Porque as pessoas geralmente usam Oséias, capítulo 6, do verso 6, para poder contextualizar o pecado dela, para poder favorecer o pecado dele, entendeu? Tipo assim, para poder mostrar que Deus não quer mais sacrifício e tal, para dar ocasião à carne, entendeu? Mas Deus quer que a gente se ofereça como um sacrifício vivo. E se a gente trazer essa palavra de Oséias para o nosso tempo, também faz sentido, né, de uma outra forma, né? E mostra, né, que Deus não está interessado apenas em rituais vazios, né? Ou seja, cultos vazios, onde que a gente só adora ali pelos lábios, né, mas o coração está longe. Deus não está interessado na nossa devoção, no tamanho do devocional que a gente vai escrever, tipo assim, do tempo que a gente vai passar fazendo uma devoção, mas com o propósito errado. Porque Deus, ele quer que a gente faça as coisas para ele de todo o nosso coração, entendeu? Então é basicamente sobre isso. É fazer com amor, é fazer, né, como se estivesse servindo ao Senhor. Ou seja, servindo uns aos outros em amor. Então, basicamente,
Esse é o tópico de uma vida de sacrifício. Cristo é um exemplo de humildade. Quando a gente fala de adoração, também é sobre humildade, entendeu, pessoal? Não adianta nada a gente trabalhar para o Senhor, né, como voluntários para o reino, de a gente servir uns aos outros em amor e não ter humildade, entendeu? A humildade, ela faz parte da adoração. Então é importante que a gente entenda isso. Olha só o que a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 11. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Olha só, meus irmãos, o peso dessa passagem, né? Olha a importância. Quando eu falo a respeito de peso, não é sobre coisa ruim, é sobre o peso, né? Olha o quão importante é essa passagem. Por a gente estar unido com Cristo, a gente somos fortes. O amor dele nos anima. Só por a gente estar em Cristo, a gente participa do Espírito de Deus, porque é por a gente crer em Cristo que a gente somos salvos. Por causa disso que o apóstolo Paulo fala, né? A boa nova da salvação é gratuita. Então, só pelo fato de a gente estar em Cristo, a gente participa do Espírito de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo ele completa. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de mente, sendo unidos de alma. Quando fala a respeito disso, meus irmãos, e a gente está caminhando, né, em um só propósito, em um só Espírito, e a gente está em comunhão, vivenciando ali no corpo de Cristo, colocando o Senhor Jesus como cabeça, porque Jesus é o cabeça, é sempre dando glória, sempre dando honra para Ele. A palavra completa, né? Não faça nada por interesse pessoal, assim como eu falei lá no começo. Quando a gente fala sobre interesses pessoais, é quando a gente olha, né, aqueles tipos de pessoas que fazem as coisas procurando elogios, que era o que os fariseus faziam, entendeu, pessoal? Ou seja, o que a palavra coloca em ênfase para que a gente seja humilde e ela completa e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso é até uma coisa muito difícil para nós, assim, se a gente for falar a respeito disso, porque muitas vezes a gente quer se colocar melhor que os outros, muitas vezes a gente quer se achar melhor que os outros. Muitas vezes a gente não pensa, né, nos outros, a gente só pensa em nossos interesses. Entendeu? Então que a gente possa aprender com essa passagem, que a gente possa entender essa passagem, porque Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Olha só o que a Bíblia fala sobre ele. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo, o modo de pensar que Cristo Jesus. Porque Jesus, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Olha só que interessante. Jesus, ele tinha a natureza de Deus e mesmo assim não tentou ficar igual a Deus. Ou seja, isso é humildade, pessoal. Entendeu? Isso é humildade.
Jesus, ele não precisava ter passado pelo que ele passou quando ele veio na Terra, ao mesmo tempo que ele era homem, 100% homem, ele era 100% Deus. Ele podia muito bem ter descido da cruz, ele podia ter evitado muitas coisas, mas ele fez isso, ele aceitou essa natureza de ser humano, né, por nós. Entendeu, pessoal? Então que a gente possa entender esse propósito de Deus, porque aqui embaixo coloquei em Romanos capítulo 12, do verso 3, fala da seguinte forma: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Olha só que interessante. Isso daqui é algo que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Não se achem melhor do que realmente são. Não se achem melhor do que realmente são. Isso é humildade. Isso é você se colocar no seu lugar. Isso é você entender que você não é melhor do que ninguém. É você entender que você é um vaso de barro, né? E você só é uma ferramenta, um instrumento. Entendeu, pessoal? Então isso é a gente entender, né? É a gente entender que somos um vaso de barro. É a gente entender que a glória não provém de nós, e sim do Senhor. Que nem fala lá em cima a respeito da glória do Senhor, que ela vai crescendo cada vez mais, entendeu? E para glorificar o nome do Senhor. Então que a gente, né, a cada dia mais possa não querer, né, ser melhor do que ninguém. Ou seja, não se achar melhor do que realmente somos. Porque a gente tem que pensar com humildade a respeito de nós mesmos. Entendeu, pessoal? E ali ele completa, né? E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Entendeu? Então que a gente possa se julgar a si mesmo quando fala a respeito disso. É nos policiar, né? Tipo assim, tá fazendo algo de errado, não espere, né, que alguém venha ali falar com você. Se alguém vir falar, tudo bem. Isso é bom, porque Provérbios fala, né? Assim como um ferro afia o outro, assim é um irmão com o outro. Então se alguém vir te exortar, se alguém vir te corrigir, receba com humildade, sabe? Aprenda a escutar ali naqueles momentos, mas não espere as pessoas virem te alertar de algo que você sabe que está fazendo errado, entendeu? Julgue a si mesmo, que nem a palavra fala. Mediante a fé que Deus te deu, julgue a si mesmo. Então que a gente possa, né, olhar os nossos atos, que a gente possa vir reavaliar a nossa vida, né? Entender, pessoal, mais importante que tudo, entender que nossa vida é passageira. Entendeu, pessoal? A gente tá aqui de passagem. A gente tá aqui de passagem, pessoal. O mais importante é a gente entender isso, que a vida é passageira. Estamos aqui de passagem. O que adianta a gente querer ser melhor que o próximo? A gente nem sabe se amanhã a gente vai acordar vivo. O que adianta a gente querer ficar se achando melhor, ficar se achando mais do que somos, se a gente nem sabe se vai acordar amanhã? Se é só Deus que sabe de todas as coisas, entendeu, pessoal? Então, que a gente possa vir realinhar o nosso propósito com o Senhor, que a gente possa vir a cada dia mais colocar Deus como cabeça, que a gente possa vir a cada dia mais buscar adorar o Senhor em verdade e em espírito, ou seja, em espírito e em verdade, que a verdadeira adoração não é só isolada aos templos. A verdadeira adoração é você viver uma vida de adoração diariamente, né? Ou seja, adorando ao Senhor no seu trabalho, ajudando ao próximo, entendeu? Porque ali, quando a gente puxa no hebraico, é um serviço ou um trabalho. Então que a gente possa estar vivendo um modo de adoração, né, no nosso dia a dia. Que a gente possa estar vivendo a verdadeira adoração. Que a gente possa viver uma vida de sacrifício, sacrificando a carne todos os dias, crucificando a carne todos os dias, falando não para os nossos desejos, entendendo o sacrifício de Jesus, que Ele fez por nós na cruz, que Ele se entregou por nós na cruz. Que a gente possa entender, né, que Cristo é o maior exemplo de humildade que existe na face da terra. Que a gente possa procurar cada dia mais viver em humildade, entendeu, pessoal? Tem até um ditado popular, né, que a humildade é a chave para o sucesso. Mas não pensando em sucesso, tá, gente? É só um ditado popular, mas que a gente possa ter humildade no nosso dia a dia e sempre glorificar o nome do Senhor e entender que se não fosse por meio dele, a gente não seria ninguém, né? Porque Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém, pessoal? Então, basicamente, essa é a verdadeira adoração. Essa é a verdadeira adoração quando a gente fala a respeito
de puxar uma macrovisão, que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia.